Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com o vereador Pablo Aires, do PSB. E o prefeito Alisson Bezerra anuncia saída da secretária municipal de educação, Ubeone Alencar, do comando da pasta. O cenário político está no ar. Participe do programa... Participe do programa de hoje através das nossas redes sociais. Segunda-feira, pós fim de semana. Espero que você já esteja aí preparado para elaborar a sua pergunta para o nosso convidado do dia ou trazer aí qualquer assunto que envolva política que você queira que a gente comente aqui. Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. O vereador Pablo Aires, que se classifica como vereador independente, vai conversar aqui sobre Câmara Municipal, sobre gestão Alisson Bezerra, mas também vamos conversar sobre PSB e eleições 2024. Participe do programa de hoje. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite a você. Se arrumando também, né? Porque não tem espelho aqui no estúdio. Boa noite a você, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Você que nos acompanha aqui em Mossoró e em várias cidades que possuem os serviços da TCM. Muito obrigado pela audiência em mais uma semana que começa. Uma semana que ela inicia em agosto e finda já em setembro. E você sempre conosco, ao vivo, 7h25 da noite aqui na TCM, também nas nossas reprises, às 10h40, no YouTube. Muito obrigado pela audiência de sempre. A Câmara dos Deputados confirmou a realização de um concurso público com data para este ano. Veja os detalhes. Os editais já foram publicados no Diário Oficial da União. Ao todo, são 4 editais. As provas estão previstas para acontecer nos dias 3 e 10 de dezembro em todas as capitais brasileiras. Dessas vagas, são 140 para chamada imediata e 609 vagas para cadastro reserva. No dia 3 de dezembro acontecem as provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de analista legislativo nas atribuições de contador, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico. No mesmo dia, os candidatos ao cargo de analista legislativo na atribuição de consultoria, consultor legislativo e consultor de orçamento e fiscalização financeira farão apenas as provas objetivas. Já no dia 10 de dezembro, serão aplicadas as provas objetivas e a prova discursiva para os candidatos ao cargo de analista legislativo, com atribuição técnica legislativa, e as provas discursivas para o cargo de analista legislativo na atribuição consultoria, consultor legislativo e consultor de orçamento e fiscalização financeira. A remuneração inicial varia entre 26, podendo chegar até R$34 mil, a depender do cargo. Porque quem está estudando, agora tem que estudar muito, viu? Muito. Tem que já estar estudando para esse concurso. A gente tem que já estar aí naquele ritmo de concurseiro. São cargos muito bons, salários muito bons, né? Vamos ver aqui. Não sei lá para Brasília, para as bandas de Brasília, do custo de vida de lá. Mas aqui para a gente seria bom demais. Queria 34 mil por mês? Queria, Carol. Queria, ficava tranquila aí, né? Com 34 mil. Lá em Brasília é uma mixaria, né? Mas já é algo mais... o que muitos procuram, os concurseiros, né? Que é essa estabilidade do serviço público. E lá em Brasília, como a gente viu aí, por esta informação, é para especificamente atuar lá no Congresso Nacional. Pois é, no meio do moído, ainda tem isso, é bom demais. Olha, vamos começar a nossa entrevista de hoje com o vereador Pablo Aires, que está aqui com a gente. A gente acompanha as redes sociais do vereador, o trabalho lá na Câmara, e na semana passada, vereador, o senhor fez críticas a processos seletivos, né? A gente estava falando de concurso agora, processos seletivos na Prefeitura de Mossoró. Mas a Prefeitura já anunciou que vai realizar concursos. De onde partiu essa crítica? Boa noite. Boa noite, Carol, Vonúvio, todos os telespectadores. É sempre um prazer participar aqui do cenário. Vamos lá.
A regra no serviço público, para se contratar pessoas, é se fazer concurso público. Então, a gente tem que partir da ideia de que essa é a regra. A exceção, em alguns casos, se faz o processo seletivo também lá de acordo com o que a lei determina. E o que é que nós temos visto hoje? Nós temos muitos anos sem concurso público na Prefeitura de Mossoró e muita contratação através de processo seletivo. Por que é que isso não é uma coisa boa? Porque o processo seletivo, ele é por um tempo determinado para essas pessoas, ela não gera uma estabilidade para o servidor, então o servidor tem uma dificuldade, por exemplo, de denunciar um problema, de reivindicar uma melhoria para a sua carreira, porque sabe que a qualquer momento ele pode sair daquele processo. E o pior, nesse processo, esse último processo seletivo anunciado pela Prefeitura, sequer tem uma prova. Então, o critério ele é muito subjetivo na seleção dessas pessoas. As pessoas vão enviar currículo pagando uma taxa de R$100, uma taxa alta, para nem ter prova. A Prefeitura vai receber o currículo e praticamente escolher quem são as pessoas que vão passar no processo seletivo. E a gente sabe que, infelizmente, o que eu tenho denunciado se num concurso público, com prova, com toda a fiscalização, a gente sabe que ainda acontece coisa errada, imagine num processo seletivo que sequer tem prova, né? Então, eu defendo um modelo mais justo de contratação dessas pessoas através de um processo seletivo, através de um concurso público, em vez de processos seletivos, que a Prefeitura, inclusive, tem acordo com o Ministério Público, né, os termos de ajustamento de conduta para se fazer concurso público em Mossoró, que há muitos anos não tem. A Prefeitura alega que não vai deixar de planejar os próximos concursos, que essa é uma medida de urgência para atender determinadas demandas. Mas o senhor vai tentar algo na Justiça ou mesmo no Legislativo para tentar modificar a forma como está essa regra? Olha, Vanúvio, é estranho que uma prefeitura, que nós temos uma gestão já com mais de 2 anos e meio, quase 3 anos, diga que é uma contratação emergencial. A gente está caminhando para o final do mandato. Não tem mais como a gente dizer que é uma contratação emergencial. A programação desse concurso já deveria ter sido feita e esse concurso já era para ter sido feito. Não tem como agora a gente dizer que é uma coisa emergencial, uma coisa que já tem 3 anos que essa gestão está no poder, né? Como a Prefeitura tem o que a gente chama de termo de ajustamento de conduta, que é um acordo com o Ministério Público para não fazer mais processo seletivo, fazer concurso público, nós estamos acionando. Essa semana nós já fizemos uma representação ao Ministério Público informando que a Prefeitura está fazendo um novo processo seletivo, quando, na verdade, ela tinha um acordo para se fazer o concurso público. É interessante aqui pontuar uma coisa. No ano que vem é um ano eleitoral, então nós temos um prazo para que esses concursos aconteçam, né? Então é importante dizer que a gente corre o risco de sequer ter esse concurso, já que nós vamos ter um processo seletivo agora. Qual foi o posicionamento do senhor no projeto que alterou ali cargos da Procuradoria, dos auditores fiscais, e que, a partir daí, se permite a realização do concurso? Votei favorável, Carol. A Prefeitura mandou um projeto lá para a Câmara, fazendo algumas modificações na reestruturação da carreira dos auditores. E como é um projeto que precisava fazer essa alteração para se fazer o concurso, eu votei favorável. Nós temos essa posição lá na Câmara Municipal, que um projeto sendo do prefeito, sendo da oposição, se ele traz um benefício, a gente vota favorável. Então, nós votamos favorável a esse projeto, inclusive defendemos que toda a oposição, e aqui eu faço até um registro, Carol, no início do mandato, a gente se considerava um mandato independente, porque eu dizia muito assim, nós estamos fazendo oposição a quê? Se a gestão está começando e a gente não tinha os elementos para tomar uma posição. Hoje, nosso mandato é um mandato de oposição. Né? E correção feita. Então. Hoje é um mandato de oposição e nós defendemos na oposição que toda a oposição votasse pela reestruturação da carreira dos auditores para que a gente possa ter um concurso público. E falando sobre o serviço público, o prefeito anunciou que vai enviar para a Câmara a lei sobre a adequação do piso da enfermagem. Já chegou? Já teve acesso? Como é que está isso aí? Olha, nós temos a informação que os recursos do governo federal estão sendo repassados para os municípios e até mesmo para as entidades filantrópicas que trabalham também em parceria com o SUS, né? Então, essa distribuição está sendo feita. O prefeito chegou a anunciar em suas redes sociais que enviaria esse projeto, mas até o momento ele ainda não chegou.
O projeto chegando na Câmara há muito tempo, nós defendemos a implementação do Piso Nacional da Enfermagem, desde quando estava em tramitação no Congresso Nacional. Inclusive, eu estive em Brasília, nessa época de articulação, conversei com alguns parlamentares, pressionando para que esse piso fosse aprovado no Congresso Nacional. Depois ele foi suspenso no Supremo Tribunal Federal, mas agora vai se implementar e, com certeza, lá na Câmara, a gente vai votar favorável à implementação imediata do piso da enfermagem. Ainda no programa de hoje, a gente vai trazer informações sobre esses repasses federais do piso da enfermagem. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais com o vereador Pablo Aires aqui no Cenário Político. Continuamos o Cenário Político de hoje. Estamos conversando com o vereador Pablo Aires, do PSB. E você pode mandar sua pergunta para ele, conversar com o nosso convidado aqui através das nossas redes sociais. Você acompanha aqui na tela e manda aí sua mensagem para a gente. Dando sequência, tem informação. Na manhã desta segunda-feira, por meio do Twitter, o prefeito Alisson Bezerra confirmou a saída da secretária Ubeone Alencar, da Secretaria Municipal de Educação. Projetos pessoais e acadêmicos teriam sido os motivos da saída. Na postagem, o prefeito Alisson agradeceu à professora pela dedicação, contribuição e lealdade na gestão. Segundo Alisson, no futuro muito próximo, espera tê-la novamente à disposição para continuar contribuindo na gestão. Ainda não há um nome definido para substituir Ubeônia, que assumiu a gestão da pasta em janeiro de 2021. E aí muita gente fica querendo saber, né? O que foi que aconteceu, que motivo foi esse? A gente não teve essa informação no bastidor, não, viu? Vou logo dizendo aqui. Vonúvio, se você tiver, você já solta aqui. Eu sei que Vonúvio não guarda, não. Guarda não. Olha, a pessoa ser fonte de Vonúvio, se não pedir segredo, tem isso não. Divulgo mesmo. Tem? Você tem motivo? Não, Carol, não tem motivo, mas envolve questões tanto da parte profissional, né, da secretária, na atuação na secretaria, e envolve também a questão familiar. O próprio prefeito dá ali na mensagem, né, que ela vai se dedicar à família. Então, tem esse aspecto profissional, familiar e a tranquilidade, Carol, de uma pasta tão movimentada, tão polêmica também. Então, talvez a tranquilidade aí tenha sido o fator principal. E substituto aí ainda ficamos na expectativa, né? A gente traz assim que tiver esta informação para você. Pablo Aires, vereador, publicou hoje também um print de notícia que saiu na imprensa moçoroense sobre uma perseguição ao seu mandato e a uma já pré-candidatura em 2024. Que perseguição é essa? Por parte de quem? O que é que está acontecendo? Olha, cara, hoje eu fui surpreendido, né? Através da imprensa moçoroense, num jornal impresso, estava revelando ali que havia uma estratégia da prefeitura para acabar prejudicando o nosso mandato de uma possível reeleição no ano que vem, né? E entre as estratégias estavam de lançar algumas candidaturas dentro de nichos importantes para a gente, como uma pessoa da minha família, como também na própria causa animal, também lançar outros candidatos e dessa forma inviabilizar uma possível candidatura, na verdade, no ano que vem, né? Que ainda estamos muito longe, o que é uma coisa que me estranha muito, né? Porque nós nem estamos em um período eleitoral. Eu acho que a cidade tem tantos problemas para que a prefeitura pare para pensar nisso, em viabilizar um candidato. A gente tem visto as ruas da cidade tomadas de buraco, de falta de estrutura, de lixo, de mato, né? A gente vê os problemas nas UBSs, a gente vê uma crise na educação do município. E aí eu fico pensando, tá com tempo sobrando, né, para se pensar em estratégias desse tipo, quanto na verdade nós temos muitos problemas a se resolverem. Por isso que a gente também não se preocupa com isso nesse momento. Estamos dedicados no trabalho lá na Câmara Municipal. Inclusive, começamos e vamos pautar outras coisas muito importantes na Câmara Municipal, debates importantes que precisam ser feitos, outras coisas que precisam ser cobradas. Estamos numa agenda intensa de fiscalização na Câmara Municipal em relação às emendas. Desde o início do nosso mandato, nós conseguimos mais
mais de 2 milhões, quase 3 milhões de emendas para Mossoró, e agora nós estamos já no 3º ano do mandato, numa fase de fiscalização. Então, eu estou indo aos equipamentos públicos com os espelhos da emenda, conferir cada coisa que a prefeitura disse que comprou, para ver se comprou de verdade. Outros lugares que a prefeitura ainda não executou essas emendas. Então, a gente está nesse processo. Então, tem muita coisa para ser feita para a gente estar nessa discussão aí. Eu lamento que isso esteja ocorrendo, que eu acho que tem muita coisa para fazer. Mas você é presidente do PSB aqui de Mossoró. Vez por outra, chega algum assunto do partido para você também resolver. Chega sim. Para o próximo ano. Chega sim. Né? O partido tem participado de um processo de discussão em relação às eleições do ano que vem. Isso é fato, né? Nós estamos na construção de um grupo para se ter um candidato de oposição. É importante que nós tenhamos, dentro desse processo democrático, que a gente, no ano que vem, apresente um candidato para as pessoas que estão satisfeitas com o prefeito votar para continuar, mas quem está insatisfeito, quem acha que pode ter um caminho diferente, elas também tenham uma opção. Então, nós estamos dentro desse trabalho, dessa construção, para que a gente possa apresentar um nome em breve. A majoritária. A majoritária. PSB seria cabeça de chapa? Como é que seriam essas conversas e que aliança poderia ser essa? Que partidos e outros grupos estariam incluídos? Olha, nós estamos conversando com vários partidos, né, que hoje já fazem oposição, e estamos trabalhando num processo de articular, de aproximar essas forças políticas para que, a partir de então, a gente possa ter a discussão de um nome, né? O nosso partido não faz questão de ser cabeça de chapa, de ser vice, ou mesmo de apresentar qualquer nome, né? O nosso projeto particular é de disputar reeleição para vereador, então não estamos nesse processo, mas estamos no processo de aproximar essas forças. Já tivemos algumas reuniões para tentar ir aproximando, conversando e aproximando essas forças políticas para que a gente tenha um nome da oposição disputando no ano que vem. Mas a permanência de Pablo é certa para disputar a reeleição no próximo ano? Permanência no PSB? Não, a gente considera também, tanto disputar pelo partido, vai depender dessa formatação da oposição, né? Porque a oposição, tendo seus candidatos, vai precisar de grupos para acomodar esses candidatos para disputarem, né? É um cálculo bem estranho, bem difícil de se fazer nesse processo de eleger vereadores, mas aí a gente não decidiu ainda se vai disputar pelo partido ou se também podemos migrar para outro partido. O fato é que nós temos recebido, Vonúvio, o convite de alguns partidos, mas a gente ainda não chegou no processo de avaliar e tomar uma decisão. Existem outros grupos interessados? Hoje já saiu publicações de que o grupo sandrista estaria interessado em estar no PSB. Aconteceram essas conversas? Olha, Carol, nós temos um contato e uma parceria muito próxima ao ex-deputado, né, que é presidente do PSB a nível estadual, Rafael Mota. Somos muito próximos, temos uma parceria muito importante. Rafael diz, eu conversei com ele, né? Ele disse que já foi procurado por algumas pessoas de Mossoró, mas que só vai tomar alguma decisão em relação ao partido se de fato nós optarmos por sair do partido. Então, até então, nós ficamos no partido e nenhuma conversa tem avançado nesse sentido. Vereador, em relação a esse projeto aí de majoritária, lá em Natal, a gente vê que o PSB, o próprio Rafael Mota, teve uma aproximação com Álvaro Dias. Existe aí uma intenção de um apoio do prefeito a uma candidatura de Rafael Mota? Olha, eu não posso falar em nome de Rafael, né? Mas o que eu posso dizer é que Rafael vai participar ativamente do processo e merece. Rafael foi candidato agora, além de ser um quadro muito qualificado da juventude, ele participou agora das eleições para o Senado, né? Teve quase 400 mil votos no estado. Lá em Natal, ele teve 50 mil votos, que inclusive foi a mesma votação da deputada Natália. Então, não dá para desconsiderar esse capital político na capital do estado, né? Ele vai participar ativamente do processo eleitoral, mas ainda está num processo também de construção. Pode ser, então, oposição ao PT, já que o PT já tem a cabeça de chapa, que é a Natália Bonavides. Pode ser uma composição. Mas pode ser oposição. Tudo é possível, né? Na política eu não posso falar em nome de Rafael, mas na política tudo é possível de acontecer. Vereador, Rafael Mota esteve aqui em Mossoró fazendo campanha,
organizando o partido junto com o Pablo, mas depois do pleito do ano passado, me parece que ele não esteve mais por aqui. Como é que está essa presença? Porque, assim, a gente percebe que lideranças políticas do Rio Grande do Norte costumam vir em época eleitoral e até agora eu não percebia a presença dele aqui. Ele tem vindo a Mossoró, tem trabalhado junto com o vereador para essa articulação, que apesar da distância do pleito do ano que vem, muita coisa tem se falado. Como é que está essa questão da presença dele aqui por Mossoró, para justamente lhe ajudar nessas definições? Olha, Ivanildo, mudou uma coisa muito importante. Rafael era deputado e nós tínhamos também uma parceria com ele do ponto de vista político-administrativa, né? Então, nós viabilizamos várias emendas com Rafael para Mossoró, emendas que, inclusive, nós estamos ainda em processo de liberação para a cidade, né? Então, Rafael está próximo nesse processo. Temos uma emenda que a gente conseguiu aqui para Mossoró, para uma instituição muito importante que trabalha com dependentes químicos em processo de recuperação, que está agora na fase de liberação. Rafael está próximo desse processo. Só que Rafael não é mais deputado, né? Então, ele acabou que hoje tem outros projetos, ele tem projetos em Brasília, né? A nível de partido, ele faz parte da executiva nacional do partido e também assume funções próximo ao governo em nome do partido. Então, tem hoje um pouco dessa distância geográfica, mas ele está sempre próximo e sempre à disposição. O que a gente tem procurado e precisado resolver com ele, a gente tem resolvido. Voltando a falar da questão administrativa aqui do município de Mossoró, o senhor e os outros vereadores também sempre batem naquela tecla do castramóvel. E o senhor trouxe também uma outra situação que tem já recursos liberados, mas que também não saiu do papel, que é o posto policial do Jucuri. Queria que o senhor falasse aí dessas duas situações, por favor. Olha, Carol, como eu disse, nós estamos numa agenda de fiscalização dos recursos, das emendas, né? De recursos de modo geral. Nós temos um empréstimo importante que foi feito na gestão passada por Rosalba, que chamam de Finisa. Foi um empréstimo de quase 150 milhões que foi feito pela prefeitura e que foi executado já na gestão de Alisson. Nós estamos cobrando também para saber as obras que estavam previstas lá no Finisa não se concretizaram, né? Nós tínhamos uma obra para uma sede própria para a Câmara Municipal, não temos. Hoje nós temos uma Câmara Municipal em um prédio alugado, gastando milhares por mês. Nós temos obras que estão ainda se arrastando, como o Vulco Vulco, como a Cobal, como o PAN do Bom Jardim. Essas obras todas já eram para estar concluídas. A própria praça de basquete lá do Santa Delmira também paralisou e são obras desse recurso, desse empréstimo e que não estão se concretizando, né? A gente visitou essa semana o postinho policial lá do Jucuri, que há anos não tinha uma viatura, agora tem uma viatura, mas a estrutura é totalmente deficitária, é um prédio da prefeitura que tem 100 mil reais para fazer a reforma, o dinheiro lá parado na conta e também não foi executado. O castramóvel a gente nem aguenta mais falar, né? Porque o castramóvel, nós temos dinheiro para compra do veículo, nós temos dinheiro para manutenção, são quase 500 mil reais do castramóvel que está parado nos cofres da prefeitura. E desde o dinheiro para aquisição chegou em dezembro de 2020, né? No último mês de Rosalba, e agora nesses quase 3 anos de Alisson continua lá também parado. Então são coisas importantes que a gente tem feito esse processo de fiscalização e de denúncia. O senhor falou aí nessa questão do castramóvel e foi anunciado a criação ou construção de uma UBS PET. Qual é a diferença de ambos e como é que o senhor analisa esse anúncio que ainda não se concretizou? Olha, Ivanildo, são coisas que se complementam, porque o castramóvel ele tem a função específica de castração, né? A UBS PET, ela leva outros serviços, como consulta, como exames, e é importante se ter os dois. O castramóvel, inclusive, ele consegue se deslocar para bairros mais periféricos da cidade, onde as pessoas têm dificuldade de transporte para levar um animal para castração. Então, tem essa importância. Agora, uma coisa muito importante aqui a ser pontuado. Essa UBS PET, o prefeito prometeu a partir de um novo empréstimo, né? Então, tinha dito já que Rosalba fez um empréstimo e o prefeito fez outro empréstimo, ainda pagando esse primeiro empréstimo, e prometeu abrir uma UBS PET. Recentemente, ele fez um evento com o lançamento de 42 obras, já com recursos desse empréstimo, e a UBS PET não está inclusa nessa programação de obras. Então, a gente não sabe quando, né? Já são quase 3 anos que a gente espera o castramóvel, se anunciou uma nova coisa sem ter cumprido a primeira, então a gente não sabe quando isso vai acontecer.
Qual a opinião do senhor sobre o Mossoró Realiza? O Mossoró Realiza, na verdade, é um programa de anúncio de várias novas obras e que nos causa uma certa preocupação, porque nós temos muitas obras em Mossoró paralisadas, né? Então, como é que eu falo numa nova obra se eu não conseguir nem concluir as que estão em andamento? Como eu citei aqui, Vucu Vucu, Cobal, Pan do Bom Jardim, Praça de Basquete do Santa Delmira, entre outras, né? Então, nos causa essa preocupação em relação a isso. O prefeito anunciou, por exemplo, a construção de 10 novas UBSs e a gente tem um problema de funcionamento com as UBSs que já existem, né? Então, é um motivo de preocupação, porque não é só construir um prédio, como é que vai manter? Tem novas equipes a serem credenciadas, a cidade comporta, de que forma dá para fazer isso? E o pior, todas essas obras anunciadas pelo prefeito são de recursos de empréstimo. Então, ao mesmo tempo que a prefeitura está se lamentando, quem quiser entrar aí agora na rede social da prefeitura, a prefeitura publicou a queda de arrecadação do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, alegando uma crise financeira, né? Nós começamos o mandato do prefeito com um decreto de calamidade financeira, agora a prefeitura admite uma queda de arrecadação do FPM e, mesmo assim, a gente faz um empréstimo sem saber se tem condições financeiras de não colocar no futuro as contas públicas em risco, de atrasar salário. Então, todos esses questionamentos foram levados em conta quando nós fizemos esse debate na Câmara Municipal. Quero mandar logo aqui um alô de Caquinha, do Odete Rosado e também do vereador Zaniel Mesquita, parabenizando o vereador Pablo Aires. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Último bloco do cenário político desta segunda-feira. Estamos ao vivo aqui na TCM, então você pode participar ainda. Temos 15 minutos de programa. Agora são 19h54, para você ver que a gente está realmente ao vivo. Temos o WhatsApp, Instagram e Twitter. Você manda a sua pergunta para o vereador Pablo Aires, nosso convidado do dia. Vamos de informação. A governadora Fátima Bezerra anunciou em suas redes sociais, nesta segunda-feira, que o presidente da República, Lula da Silva, estará aqui no Rio Grande do Norte na próxima sexta-feira, dia 1º de setembro. Esta é a primeira vez que Lula vai visitar o estado nesta gestão. Ainda não foram divulgados detalhes da agenda. Os compromissos oficiais só foram divulgados até a quinta-feira, dia 31 de agosto, quando ele estará no Piauí para lançamento do PAC 3 e do Brasil Sem Fome. Existe expectativa de lançamento de programa também aqui no estado, né, Carol? Pois é, e é interessante, Ivanildo, porque eu tinha ouvido falar que ele viria para o Ceará, né? Inicialmente, a imprensa cearense chegou a anunciar que ele estaria, se não me engano, no dia 18 de agosto, a agenda foi cancelada e na semana passada publicaram que ele estaria no dia 1º de setembro. E hoje foi divulgado que a agenda no Ceará, em Fortaleza e em Iguatu, teria sido cancelada e, ao mesmo tempo em que a governadora Fátima Bezerra anunciou a presença dele aqui no Rio Grande do Norte na mesma data. Vamos aguardar essa divulgação oficial, mas a governadora anunciando aí já é um caminho andado, dada a proximidade aí da data. Então, vamos esperar. E o Ministério da Saúde fez o primeiro repasse de recursos para a complementação do Piso Nacional da Enfermagem. Os gestores terão 30 dias para repassar os valores aos profissionais. Na última quarta-feira, o Ministério da Saúde depositou o repasse de recursos da União para o pagamento do Piso Nacional de Enfermagem nas contas dos estados e municípios. Dessa forma, o governo federal garantiu crédito de mais de 7 bilhões de reais. Foram pagas 4 parcelas do auxílio federal para a implementação do piso retroativamente a maio. As outras 5 parcelas deste ano, incluindo o 13º, serão pagas até dezembro. Todos os municípios do Rio Grande do Norte realmente receberam esse recurso, né? Nós estamos com ele em conta. Essa conta foi aberta pelo Fundo Nacional de Saúde. É uma conta para custeio específica para receber esse recurso do piso salarial de enfermagem, certo? Esse recurso é suficiente? Não é suficiente. Até agora está todos os gestores muito preocupados, angustiados, porque as contas não batem.
A tabela dos valores a serem repassados a cada um dos estabelecimentos públicos ou privados que dedicam pelo menos 60% dos seus serviços ao SUS pode ser consultada no portal do Fundo Nacional de Saúde através justamente do número de cadastro nacional de estabelecimentos. Já os gestores também podem consultar essa tabela com os valores através do Investe SUS. Mais de 97% das prefeituras foram contempladas. Os gestores têm até 30 dias para repassar os valores aos profissionais. De acordo com a presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Elisa Garcia, os recursos repassados representam uma conquista, mas que continua sendo necessário avançar a respeito do piso da enfermagem. O que nós queríamos é que esse piso viesse como ele está constituído na lei do piso. Então, assim, hoje o que a gente precisa dizer é o quê? Os gestores irão passar esse recurso para os trabalhadores de enfermagem, como está lá no Investe SUS. Maria Elisa, o que está lá é realmente o que é merecido, o que é de direito do trabalhador? Muitas vezes não. Existem inconsistências, existem vários porquês e interrogações que a gente não consegue deslumbrar a clareza e realmente aquele valor proposto pela lei. Para Mossoró, o repasse do Ministério da Saúde chega a quase 2 bilhões de reais. Pau dos Ferros e Apodi também aparecem nessa lista. Pau dos Ferros com R$ 331.580 e Apodi com um pouco mais de R$ 519 mil. Pois é, quase 2 milhões, né? E o prefeito Alisson Bezerra, na semana passada, publicou em suas redes sociais que está trabalhando na elaboração do projeto de lei para encaminhar à Câmara Municipal, justamente para garantir esse repasse. É obrigação, né? Tem que fazer realmente. Já está tudo definido, tudo acertado agora. Até esta manhã o projeto ainda não tinha chegado à Câmara de Mossoró, não é isso, vereador? Não chegou ainda. O senhor estava passando aqui para a gente essa informação. Então, vamos aguardar que esta semana tenha movimentação em relação a isso aqui no município de Mossoró. E, vereador Pablo, qual é a avaliação que o senhor faz sobre essa greve dos municípios, que inclusive terá adesão do município de Mossoró, que vai acontecer amanhã? Aliás, quarta-feira. Olha, Carol, é importante que a gente diga que a queda da arrecadação do município, ela prejudica os serviços públicos. Então, todos precisam estar unidos no sentido de que, e eu sou municipalista e imagino que o nosso modelo de pacto federativo deveria concentrar mais recursos nos municípios, que é quem está mais próximo na prestação de serviços básicos para a população. Mas, infelizmente, nós tivemos decisões políticas, inclusive passadas, que estão impactando nas contas dos municípios, como foi a questão do próprio ICMS, né? Uma redução forçada de ICMS que acaba prejudicando os serviços públicos. Isso, inclusive, foi alertado, foi debatido publicamente essa questão. Então, a gente vê com preocupação e vai acompanhar como é que Mossoró vai passar por esse processo. Por isso, tanta preocupação nossa com a questão de vários empréstimos seguidos, já que o município se diz numa situação financeira vulnerável. Quero mandar um alô aqui de João da UPA. Isabel Montenegro, ex-vereadora, muito obrigada pela audiência. Isabel, parabeniza pelas posições do vereador Pablo na Câmara Municipal, diz que é um excelente mandato. Gostaria de lembrar que na hora que não existe concurso, a Previ é prejudicada, porque estão ocorrendo as aposentadorias e não temos novas contribuições. É uma observação muito válida a ser feita em relação a este assunto. A gente tem aqui também a participação da Rosineide. Ela diz o seguinte: pelo TAC com o Ministério Público, a Prefeitura tem que fazer concurso em 2023? E outra, em ano de eleições, pode fazer concurso? Olha, tem um prazo para se fazer concurso público devido ao processo eleitoral, né? E sim, a Prefeitura ela fez um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, prevendo concurso público para esse ano de 2023, né? Inclusive,
essa foi uma forma do Ministério Público concordar com contratações temporárias passadas. Tudo bem, a gente concorda, mas você tem que se comprometer que em 2023 vai fazer o concurso. A gente fez esse debate na Câmara Municipal quando debateu o orçamento. Para debater o orçamento de 2023, a gente perguntava sobre o cumprimento do acordo com o Ministério Público para se fazer o concurso público. Então, por esse acordo, por esse TAC, esse concurso deve acontecer agora em 2023. Olha, a gente tem aqui o Maninho Grangeiro, da Abolição 4. Ele pergunta, em 2024, todos sabem que vai ser arrochado, viu? Ele está aqui dizendo. Se por acaso o vereador não for reeleito, vai continuar a defender os pets, a causa animal, na verdade? Olha, a questão da causa animal é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Eu comecei a trabalhar como protetor em 2015, então tem 8 anos, bem antes desse negócio de política, e foi, inclusive, uma das coisas que me incentivou a entrar na política, porque a gente tem que entender que melhorias, que coisas que a gente quer que aconteça, passam por decisões políticas, né? Então, independentemente de no ano que vem eu não ser candidato ou não ser reeleito, a minha luta na causa animal continua, porque é uma coisa que faz parte da minha vida pessoal, que me dá muito sentido e tenho muito amor em fazer isso. Dentro dessa questão da causa animal, uma reclamação, inclusive, que o senhor já comentou aqui, é sobre os recursos das emendas impositivas. Não caiu nada, não pingou nada, como se diz, não? Nenhuma emenda, Vonúvio, nenhuma. Então, aqui em Mossoró nós temos pelo menos 3 ONGs registradas, né? Que é o Instituto Amparo, o Instituto Renata, o Abrigo Mossoró. São 3 ONGs que todas 3 receberam indicação na Câmara Municipal de emendas, ou seja, recursos para essas instituições cuidarem dos animais. E é importante que se diga que essas ONGs só existem porque o poder público não faz o trabalho. A responsabilidade do controle e do cuidado dos animais deveria ser da prefeitura, mas a prefeitura não tem um abrigo, a prefeitura não faz uma política eficiente de controle dos animais em situação de rua, então ficam se reproduzindo, ficam gerando problemas, né, no próprio trânsito, com doenças, e essas ONGs assumem esse papel. Essas ONGs receberam essas indicações e a prefeitura está lá congelando o dinheiro sem fazer o repasse para essas instituições. Olha, vereador, a gente tem aqui a pergunta do Niel, do Sumaré. Na verdade, não é uma pergunta, ele faz um apelo aqui, diz que cuida de 8 cães de rua e pergunta se pode ter algum apoio, alguma ajuda. Manda até fotografia aqui desses animais. E aí eu pergunto, acrescentando aqui, existem muitos cuidadores, criadores independentes aqui em Mossoró, que ficam de fora de muitas políticas públicas por não terem registros, né? Não tem CNPJ. O que é que pode ser feito em relação a esses cuidadores independentes? Olha, Carol, a gente defende a criação de uma política pública que atenda, porque hoje qual é a situação? Você tem um animal ou você cuida de um animal na rua e ele adoece, você não tem um serviço público para levar. Então, para fazer uma consulta é cara, um medicamento é caro, um tratamento é caro, e a gente defende que esse serviço de saúde, que é um serviço de saúde humana também, porque a gente, cuidando da saúde dos animais, a gente também está cuidando da saúde humana, nós temos vários aspectos que isso pode ser abordado, a gente defende que isso seja feito de forma gratuita e pública. Mas nós temos outros projetos importantes tramitando na Câmara que, infelizmente, não avançam por falta de vontade política. Nós temos um projeto que trata da criação de um banco de ração na cidade para que protetores, pessoas que cuidam de animais, possam se cadastrar e ter acesso também à ração para fazer a alimentação desses animais, já que a gente não tem um serviço de saúde, ter pelo menos a questão da alimentação. Mas esse projeto está há bastante tempo na Câmara Municipal e, infelizmente, não avança por questões políticas, falta de vontade política. Olha, a gente tem aqui a mesma pergunta do Luiz Aires, que ele manda para todo vereador, mas faz anos, realmente, que ele manda a mesma pergunta, sinal de que a situação não é resolvida. Qual a opinião do senhor sobre as pessoas serem encaminhadas, né, para Natal para fazer os exames? Já foi feito, inclusive, em outra participação. Nada resolvido ainda, vereador? Nada resolvido ainda, o que a gente considera um absurdo. E é isso que eu estava dizendo quando nós temos problemas crassos na saúde do nosso município, né? Essa é uma realidade que o Luiz está trazendo, é uma realidade de várias pessoas que precisam se deslocar muitos quilômetros para fazer um exame que poderia ser feito aqui em Mossoró. Mas nós temos coisas básicas também
A gente visitando UBSs, os postinhos de saúde dos bairros, a gente encontra falta de equipamento de proteção dos profissionais. Então, a gente vê faltando luva, a gente vê faltando medicamento de alguém que toma medicamento para doença crônica, a gente vê dentista nas unidades sem uma caneta odontológica para fazer o atendimento. Então, é uma série de problemas que nós temos na saúde do município que precisa ser denunciado. Olha, a gente tem aqui o Raimundo Nonato. Raimundo Nonato, tenha calma, que a convidada do dia nem é Isabel Montenegro. Ele já está aqui querendo debater o assunto da Previ. Está aqui lembrando do desfalque que os ex-prefeitos fizeram na Previdência, que também afeta, olha, um erro não justifica o outro, né? Que seria ali a seleção, a falta de concurso público, que também prejudica o Instituto. Então, por favor, não vamos misturar uma coisa, porque alguém desfalcou e pode fazer seleção. Uma coisa tem nada a ver com a outra, viu? Olha, vereador, o senhor também é autor do PL que combate a importunação sexual educativa, né? Uma campanha educativa contra a importunação sexual no transporte coletivo de Mossoró. Foi aprovado já, inclusive. Como é que seria feito? De que se trata, na verdade, o PL? Olha, Carol, nós recebemos algumas denúncias de mulheres que estão se deslocando. Primeiro, a gente recebe denúncia do transporte público de Mossoró, que é horrível, né? Quem precisa se deslocar na cidade em ônibus sabe da dificuldade, da falta de linhas, da demora, do tempo de espera, e que esse é um debate que precisa ser feito, porque nós temos muitas pessoas, universitários, nós temos pessoas que trabalham e que precisam fazer uso do transporte público, não tem outra forma de se locomover. Mas essas pessoas que usam esse transporte deficitário, algumas mulheres relatando a importunação de pessoas que acabavam se aproximando, aproveitando no momento que o ônibus está cheio para ficar passando na mulher, praticando atos libidinosos, sexuais naquele momento, né? E nós apresentamos um projeto lá na Câmara para combater esse tipo de violência, que é muito comum no transporte coletivo. Um ponto polêmico do projeto que foi retirado, infelizmente, era a possibilidade de se instalar câmeras dentro dos ônibus para que a gente pudesse registrar qualquer crime que fosse cometido dentro do transporte coletivo, né? Roubos, furtos, qualquer outro tipo de crime seria registrado, mas foi tirado esse artigo. Então, nós temos uma campanha educativa em relação a isso. Nós criamos a obrigação para as empresas de ônibus notificarem, porque hoje nós temos uma subnotificação. Poucas mulheres registram um boletim de ocorrência dessa importunação, porque sabe que não vai dar em nada, mas a gente precisa desses dados para o desenvolvimento das políticas públicas. Então, tem isso. E, além disso, nós temos a criação de multa também administrativa. Então, vamos acompanhando. Vereador Pablo Aires, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, estamos à disposição através das nossas redes sociais, através do @PabloAiresRN. Seja sempre bem-vindo. E o ex-vereador Rondinelli Carlos, assistindo aqui, diz que é preciso que o Conselho Municipal de Proteção Animal tenha os seus membros nomeados. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência, amanhã a gente se encontra. Até lá.